Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje vou começar o nosso projeto Revisão. Vamos falar sobre trovadorismo, mas antes você já sabe, né? Lá vem a dona Vinheta. Olá, pessoal! Vamos começar aqui o nosso projeto Revisão. Eu prometi para vocês que eu começaria no dia 15 de agosto, então eu vou começar hoje mesmo. Vocês vão ouvir alguns ruídos, né, durante essa nossa transmissão, porque eu estou fazendo uma pequena obra aqui na minha casa. Na verdade, eu estou fazendo um estúdio, né, no sótão, para poder gravar umas aulas, pelo menos em pé, para não ficar aqui só esse pedaço de Lu, né, apresentando para vocês. Então, o pessoal está mexendo lá em cima no sótão para ficar um estúdio bem legal. Depois eu mostro para vocês, vai ficar um espaço bem bacaninha, tá bom? Bem, vamos começar falando sobre trovadorismo, né? Então, deixa eu compartilhar a minha tela primeiro aqui com vocês. Trovadorismo, na verdade, a gente vai pegar todos os movimentos literários da literatura portuguesa e da brasileira, tá bom? O trovadorismo corresponde à primeira fase medieval. Então, estamos falando sobre literatura portuguesa. Em Portugal, nós temos duas fases medievais. A primeira fase, que a gente chama de trovadorismo, e a segunda, que a gente chama de humanismo. Tá bom? Então, hoje, a gente vai falar sobre o trovadorismo e o humanismo fica para o nosso próximo encontro, tá? Vou tentar postar um movimento pelo menos por semana, tá? Um ou dois, pelo menos um, eu acho que eu consigo garantir, tá bom? Então, comecemos a semana com o trovadorismo. Vamos lá. Primeira coisa, meninos. Período trovadoresco, ele coincide com Portugal ainda se formando, tá bom? Portugal, o condado portucalense. O número de pessoas analfabetas nesse período é muito grande. Então, a tradição aqui é uma tradição essencialmente oral. As informações elas circulam de boca em boca, tá? Que não havia ninguém, muita gente alfabetizada, isso é fato, né? A alfabetização era privilégio de poucos, né? Então, a oralidade era o melhor caminho da informação ser passada de um para o outro, tá bom? Primeiro texto, isso aqui tem sempre uma controvérsia, né? Tem o pessoal que não é a cantiga da Ribeirinha, que marca o início do trovadorismo, mas para muitos teóricos, né, é a cantiga da Ribeirinha. O único problema da cantiga da Ribeirinha é que alguns dizem que ela é de 1189, outros dizem que ela é de 1198, tá? A gente não sabe qual das duas datas é a mais adequada. Na verdade, se você observar, isso aqui é só uma questão de alteração do algarismo, né? Alguém deve ter copiado errado em algum momento e ficaram as duas datas. Você vai perceber que eu não tenho muita preocupação com datas, a não ser aquelas que sejam realmente muito importantes, tá? Que a gente vai marcar nas aulas, nessas revisões. Mas você precisa ter uma noção de tempo, tá bom? Então, que fase que a gente está aqui? Nós estamos na Idade Média, tá bom? Então, vamos lá. Era medieval, tá? Primeira fase, tá bom? O trovadorismo é a primeira fase medieval, certo? Bom, uh, muita influência, né, da região de Provença, tá aqui, ó. É poesia com influência provençal. Provença, Provence, né, era o centro da atividade lírica francesa. Então, eu vou ter muita influência desse centro de atividade lírica e poética francesa, tá? Já Santiago de Compostela influencia também, né, mas é centro produtor de poesia lírica, tá? A influência maior realmente é francesa, principalmente quando a gente fala nas cantigas de amor. Já já a gente vai retomar essas cantigas, tá? Então, as cantigas de amor, elas têm muita influência provençal, tá? Mais do que as cantigas de amigo. Bom, quando eu estava falando, Portugal está se formando, o idioma que se fala aqui é o tal do galego, ou, se você preferir, você pode chamar de galaico-português. É a mesma coisa, tá bom? Galego ou galaico-português é exatamente a mesma coisa. Para você, quando você ouve, parece aquele português misturado com espanhol, mas é o português arcaico e o espanhol arcaico, tá bom? É difícil de compreender, tá bom? Como a maioria das pessoas aqui eram analfabetas, a gente tem que lembrar que quando você é analfabeto,
você memoriza, e não só analfabeto, todo mundo, você memoriza muito mais facilmente textos pequenos. Nessa época, quanto menor o texto, menor a cantiga, mais fácil a memorização. Então, os versos, eles são redondilhos maiores ou redondilhos menores. Bom, presta atenção no seguinte, ó. Os versos são redondilhos, tá? Eu estou concordando com versos. Redondilhas seria a medida, tá? As medidas são redondilhas maiores ou menores, tá bom? O que é uma redondilha maior? Redondilha maior é quando você metrifica o verso e se você encontrar, né, na hora que você metrifica, se você encontrar 7 sílabas, você vai chamar de redondilho maior. E se você metrificou e encontrou 5 sílabas, você vai chamar de redondilho menor. Tá? É a medida da época, tá bom? É a medida mais comum aqui na época. Veja, não é que eu não tenho exceções, eu tenho, tá? De vez em quando eu tenho algumas cantigas que têm um número maior de sílabas, mas normalmente são 5 ou 7 sílabas. Então, 5 sílabas, redondilho menor, 7 sílabas, redondilho maior, tá bom? Esses textos, essas cantigas, elas vêm sempre acompanhadas de música ou então de um coro, tá? Porque facilita mais a memorização. E elas muitas vezes são repetitivas, principalmente as cantigas de amigo. As cantigas de amigo, elas são extremamente repetitivas. Os versos são muito parecidos, eu vou mostrar isso para você já já. E isso facilita mais ainda a memorização. Então, veja, ó, o fundo musical ajuda na memorização, o número de sílabas ajuda na memorização, tá? E, evidentemente, a repetição, né, dos versos, os versos serem muito parecidos, o refrão aparecer frequentemente, isso também facilita muito a memorização. De textos que são de temática razoavelmente simples, tá bom? A forma também é simples, o conteúdo é simples, a técnica é simples. Por quê? Assim, as cantigas se propagavam com mais facilidade. Perfeito? Agora, você fala assim, Lu, só tinha poesia, não tinha prosa? Tem, eu tenho a prosa, mas a prosa, essencialmente, ela é de caráter documental. A gente vai falar já já das cantigas, das novelas de cavalaria, que são em prosa, né? Mas aqui a prosa, essencialmente em Portugal, ela é realmente documental, tá bom? Dom Dinis era o rei de Portugal e ele compunha cantigas. Trovador, o que é um trovador? É o cara que compõe as cantigas. É daí que vem o nome, ó, trovadorismo. Perfeito? Tudo bem? Bom, eu tenho 2 tipos de cantigas: cantigas líricas, cantigas. Aí são 3, né? Cantigas líricas, cantigas satíricas e as canções de gesta, tá? As de gesta, dificilmente alguém pede as canções de gesta. São canções que falam sobre o assunto guerreiro, tá? Normalmente é cantiga lírica e cantiga satírica, você tem que saber mais. Cantigas líricas, vamos combinar o seguinte, ó, lírico remete a afeição, carinho, ternura, emoção, digamos assim, atividades do coração, tá bom? 2 tipos de cantigas líricas. O primeiro, né, cantiga de amigo, o segundo, cantiga de amor. Perfeito? Bom, na cantiga de amigo, a estrutura é narrativa, você vai ter uma historinha sendo contada, tá? Quem conta essa história é uma mulher. Então, na cantiga de amigo, quem fala, quem resmunga, quem lamenta é uma mulher. Por isso a gente diz que o eu lírico, ele é um eu lírico feminino. Tá? O que é o eu lírico? O eu lírico é o eu que está no texto poético. Então, quando você ouve uma cantiga de amigo, você ouve uma voz feminina. Mas não se esqueça de uma coisa: a autoria é sempre masculina. Tá? A mulherada não sabia nem ler nem escrever nessa época. Então, os meninos compunham cantigas mostrando como era a vida, como era a experiência das mulheres, né, nesse período. Tudo bem? Ok? Então, aqui, ó. O eu lírico, ele é feminino, a mulher fala. E essa mulher é uma mulher simples, tá? Aqui, ó. É uma mulher do povo. As cantigas de amigo, elas têm, né, essa caracterização. Ela é uma cantiga mais popular e ela também é uma cantiga em que a expressão é também do povo, tá bom? Então, a mulher vai falar sobre o quê? Normalmente sobre a sua situação amorosa. Normalmente porque o namorado está na guerra, o amigo, o que é o amigo, né? O amigo é o namorado, tá bom? O amigo é o amante, tá? Antigamente usava-se muita expressão, né?
quando um casal vivia junto, eles eram, e não eram casados legalmente, o pessoal dizia que eles eram amigados, tá bom? Então, aqui, a menina vai falar sobre o namorado que está na guerra e que não volta, ou o namorado que ela ainda não tem, né? Quer dizer, é a ausência de um namorado, tá? Ou porque ele está no serviço militar, ou porque ele ainda não apareceu, tá? E ela está esperando. E ela conversa com quem? Ela conversa com a mãe, ela conversa com uma amiga, ela conversa com o padre, mas ela conversa também com elementos da natureza. Então, ela está se lamentando, né, pela sua infelicidade amorosa com alguém ou com alguma coisa. Tá bom? É uma mulher do povo, ó, olha que eu coloquei para vocês aqui, ó, o ambiente é rural, tá? Então, é uma cantiga realmente mais de camponeses, perfeito? E a origem é da própria Península Ibérica. Então, ela saiu ali, né, da própria Península Ibérica, ela saiu ali da portuguesada, da espanholada, né, os meus patrícios, tá certo? Com todo respeito, pessoal de Portugal, pessoal da Espanha, somos irmãos. Eu tenho ascendência portuguesa, eu tenho cidadania portuguesa, eu sou cidadã portuguesa e brasileira também, né? Eu sou luso-brasileira. Então, não levem a mal, tá? Conheço muito bem a raça e me orgulho muito dela. Então, a origem é a própria Península Ibérica. Então, Cantiga de Amigo, ela é muito popular, tá? Dá uma olhadinha aqui. Esse é um dos textos mais conhecidos, né, que a gente tem por aí, que é o ai flores do verde pinho, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus e o é. Então, vejam, ela está falando com o quê? Ela está falando com as flores do pinheiro, pinho é pinheiro, tá? Do pinheiro verde. Tá? E está perguntando o quê? Você sabe novas do meu namorado? Que são novas, notícias. Tá? E aí, ai Deus e o é. Esse u aqui, o que esse u significa? Esse u aqui, ele significa onde. Tá? Então, ai Deus, onde ele está. Tá bom? O que eu quero te mostrar aqui é, primeiro, as repetições. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só puxar a minha tela, que eu não estou conseguindo acessar a caneta. Né? Agora eu vou destacar aqui umas coisinhas com vocês. Vamos lá. Reparem como a repetição é constante. Então, por exemplo, olha, o refrão está aqui, ó. Ai Deus e o é, 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 e lá vai. Ai Deus e o é, e continua. Ai Deus e o é, ai Deus e o é, ai Deus e o é. Tudo bem? Então, tá bem repetitivo. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha em outra coisa, que é o seguinte. As palavras, elas se repetem também. Né? Os versos, na verdade, eles vão se repetindo paralelamente. Tá? Essa repetição paralela, tanto no aspecto formal, né? Então, assim, sintaticamente, eu tenho palavras com as mesmas funções sintáticas. Aqui, no caso, eu tenho palavras praticamente são as mesmas palavras, né? Ou então, eu tenho palavras, eu tenho a repetição de sentidos, né? Então, o sentido é igual paralelamente. Então, o paralelismo sintático é quando eu tenho palavras de função gramatical idêntica. Paralelismo semântico é quando eu tenho palavras de sentido semelhante, tá? E que vem aos pares. Então, se você observar, isso a gente chama de paralelismo, tá? O paralelismo, ele é uma característica muito dominante nas cantigas medievais. Então, se você reparar, note que os versos, eles são praticamente idênticos. Então, vamos destacar esse aqui primeiro, ó. Esse aqui, ele é praticamente idêntico a esse aqui, tá? Qual é a diferença? É justamente esse pinho que está lá em cima, né? Então, vou pegar aqui um marca-texto, ó. Aqui é pinho, tudo bem? E aqui é ramo. Perfeito? Então, ó, praticamente o verso é igual, só mudou a última palavrinha. Pega a outra estrofe, né? Vamos pegar aqui. Outra estrofe, não, outro verso, né? Aqui, ó. Se sabedes, olha como é muito semelhante a esse aqui, ó. Se sabedes. Né? O que está mudando aqui? Na verdade, o que está mudando é só o desfecho, é só a última palavrinha. Vamos ver? Se sabedes novas do meu amigo. Se sabedes novas do meu amado. Tá vendo como é muito repetitivo? E essas repetições vão se manter, né? Quer ver? Vamos pegar aqui de novo, ó. Mais para baixo, ó. Sabedes novas do meu amigo, aqui, ó. Sabedes novas do meu amado.
não é? Vós me perguntares pelo vosso amigo, vós me perguntares pelo vosso amado, tá vendo? Não é? É muito semelhante. Agora vamos pegar outra estrofe ali, ó, ou outro versinho. Hoje tô com mania de estrofe, ó. Aqui, ó. Aquele que mentiu do que pôs comigo, aquele que mentiu do que má jurado, que também, ó. Eu vos digo que é sã e vivo, eu vos digo que é vivo e sano, tá bom? Então, essas repetições são típicas das cantigas de amigo, tudo bem? Um pouco diferente da cantiga de amor. Nas cantigas de amor, você já vai ter, não é mais uma mulher, né, que está falando. Na cantiga de amor, eu tenho a confissão amorosa do trovador. Então, repare que eu coloquei aqui em algum lugar, ó, o homem fala, tá vendo? Okay? É o homem que está falando. Então, esse eu lírico, ele é masculino. Cantiga de amigo, eu lírico é feminino. Cantiga de amor, eu lírico, ele é masculino. Tá bom? E este homem aqui, ele fala sobre o quê? Sobre o seu sofrimento amoroso. Olha, ele é um homem infeliz. Por quê? Porque o amor é infeliz. O amor é impossível, como eu coloquei aqui para você, ó. Tá? É um amor impossível. Tá? Ou porque a amada é casada e ele é solteiro, porque antigamente tinha essas coisas, né? Os homens, claro, quando a mulher também queria ou permitia, os homens respeitavam a mulher casada, né? E aqui a mulher pode ser casada e o cara não vai se aproximar dela, ou porque ela é prometida em casamento a alguém, ou porque ela é de uma classe social diferente da do homem, quer dizer, ela é uma mulher proibida para ele. Então, por isso que esse amor vai ser um amor impossível. Tá bom? E aí, esse homem, o que acontece com ele? Ele sofre por amor. Ó, eu não vou falar essa palavra, porque é capaz do YouTube me cortar, tá? Ok? Mas isso aqui está associado ao sofrimento, né? Ok? Está associado a sofrimento. Quer ver, ó, uma palavra parecida, né, que remete a sofrimento, é o coitado. Coitado sofre, né? Então aqui, ó, ele sofre por amor, porque essa mulher é impossível para ele, tá? Mas mesmo sofrendo por amor, ele é muito respeitoso. Então essa mulher vai ser sempre bem tratada, né? É o ideal do amor cortês. É o amor cortês, né? Eu posso pensar em amor cortês como da corte. Por que da corte? Porque o ambiente agora é a corte, o ambiente é o palácio. Diferente da cantiga de amigo, que o ambiente era a zona rural, né? Então, o ambiente é a corte, né? Ou então, eu também posso pensar nesse cortês no sentido de fazer a cor, fazer a corte, né? Significa fazer a corte, né? É cortejar a amada. Bom, então vamos fazer a corte. Tá? E também o cortês, no sentido de ser cortês. A poesia da cantiga de amor, ela é uma poesia que normalmente beira a elegância, tudo bem? Às vezes você percebe que o cara tá afim da moça também no aspecto sexual, e aí ele vai falar sobre o que? A aparência física dela, né? Mas sempre mais pro elegante que pro deselegante, tá bom? As cantigas deselegantes são as satíricas, tá? E não as líricas, tudo bem? Então, esse homem, ele vai tratar a mulher sempre assim, por minha senhor, vou mudar a cor aqui, né? Então, como é que a mulher é tratada, né? Minha senhor, é uma maneira. Lembrar que não havia feminino para senhor na época. Então, como não tinha feminino para senhor na época, era o pronome aqui que identificava que esse senhor era uma mulher. Então, minha senhor, ou então senhor, no sentido, deixa eu só mudar, senhor, deixa assim mesmo. Senhor Fermosa, tudo bem? Ok? Então, assim, minha dona, tá? Uma outra maneira é dona. E é dona, que engraçado, a gente pode associar a dona do coração dele, né? Porque ele sofre tanto por amor que o coração pertence a essa amada, tá bom? Então, na cantiga de amor, o homem chora, o homem lamenta. Aqui, ó, repara uma coisa importante. As cantigas de amor, elas não são tão repetitivas quanto as cantigas de amigo. Eu posso até, às vezes, ter um refrão, mas normalmente elas não são muito repetitivas, né? Se reparar, eu tenho aqui um pouquinho de repetição nessas 3 estrofes aqui, né? No comecinho, na verdade, eu tenho um pouquinho de repetição aqui, ó, mas muito pouca. Se você comparar com o que a gente acabou de ver da cantiga de amigo, a repetição aqui é muito menor, né? Aqui também tem a repetição, tá? Mas é bem menor.
Aqui eu também tenho repetição, mas também é bem menor. Tudo bem? Perfeito? Muito bem. E aí a gente chega nas cantigas satíricas, né? A cantiga satírica, ela se propõe ao quê? A uma zombaria, tá bom? Mas, muitas vezes, essa zombaria está associada a um aspecto crítico. Tá? Dois tipos de cantigas satíricas, as de escárnio e as de maldizer. Vamos lá. Eu vou te dar uma dica aqui para você não confundir, tá bom? Se as dicas que eu der para você não confundir ajudarem, você usa. Se atrapalharem, você esquece, tá bom? Ó, cantiga de escárnio é uma sátira indireta. Cantiga de maldizer é uma sátira direta. Também? O que significa isso? Na cantiga de escárnio, eu zombo de alguém ou de alguma coisa, mas muitas vezes eu não identifico a minha vítima. Eu gero um tipo de ambiguidade. Até mesmo no sentido daquilo que eu estou falando, né? O duplo sentido, tá? Na cantiga de maldizer, eu identifico claramente a quem eu estou me dirigindo. Então, às vezes, eu coloco o nome da pessoa, ou eu dou um traço físico que só aquela pessoa tem, né? Eu dou características bem claras da pessoa a que eu estou me referindo, tá? Então, enquanto a cantiga de escárnio, às vezes, ela deixa em suspense, né? Ou quem tá sendo a vítima, na cantiga de maldizer, eu identifico diretamente essa vítima, tá? Então, para você não confundir uma com a outra, vem cá, ó. Cantiga de maldizer, direta. A outra é a indireta. Tá? Assim você não confunde uma com a outra. Tá bom? A cantiga de escárnio, ela zomba de uma maneira elegante. A cantiga de maldizer zomba de uma maneira mal educada. Tanto que eu tenho termos grosseiros, chulos, e eu tenho nas cantigas de maldizer muitos palavrões. Eu não posso citar aqui porque o YouTube vai me cortar o vídeo. Tá bom? Palavrões, palavrões. Você conhece até hoje. Tá legal? Então, tanto uma quanto a outra, elas estão fazendo críticas em relação a alguma situação social da época, tá? Da vida doméstica, da vida social de uma maneira geral, tá bom? A maior parte das cantigas satíricas são de maldizer. E são as que mais fazem sucesso também, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo. Opa, vou ter que pular esse que tem uma palavra feia ali, tá? E eu não tirei, é melhor não colocar a palavra, tá bom? Dá só uma espiada. Atenção! Pá! Esqueci, eu tinha que ter apagado a palavra, agora vai assim. E, vamos lá, vamos falar sobre a prosa, né? Nessa primeira fase medieval. As novelas de cavalaria. 3 ciclos. O ciclo greco-latino, tudo bem? Não teve muito sucesso em Portugal, né? As histórias giram em torno de Troia e do Alexandre Magno, tá? O segundo ciclo, que é o ciclo carolíngio, né? Que traz o herói Carlos Magno, tá? E os 12 pares da França, porque é carolíngio. Bom, agora, quem retoma muito essas novelas de cavalaria são os românticos. E aí eu citei aqui para você o Almeida Garrett, que ele vai estar lá no romantismo português. Tá? Ok, ele é um autor. Não é só ele, tá? Só citei o Garrett, que é ele, inclusive ele quem começa o romantismo em Portugal, tá bom? O ciclo mais famoso, todo mundo conhece, é o ciclo bretão ou arturiano. Aí você matou aqui, arturiano, rei Arthur e seus cavaleiros, tá? Livro de José de Arimateia, né? Depois Merlin e a Demanda do Santo Grau, né? São as 3 fases aqui do ciclo bretão ou arturiano. Tudo bem? Algumas dessas novelas de cavalaria, elas também eram cantadas, tá? E aí, quando elas são cantadas, elas ganham o nome de canções de gesta, certo? Tá bom? Lembrar que o propósito do projeto Revisão, mas tá aqui, ó. Vou tá aí. Ui, tá aqui, ó. Escrito Revisão. Tá bom? Então, vou fazer de uma maneira bem sintética, só para você tirar a poeira da cabeça e lembrar dos elementos básicos. Fechou? Eu espero ter te ajudado. Nesse nosso projeto de revisão, algumas aulas eu vou fazer ao vivo, tá? Aí vocês vão tirando as dúvidas ao vivo comigo, tá bom? Eu aviso vocês, quando for ao vivo, eu coloco aí ao vivo. Fica de olho no canal, se inscreve para receber a informação, tá? Quando vai ser ao vivo, vai estar lá na minha propagandinha, na minha tirinha, vai ter escrito ao vivo, certo? Beijo para todos, fiquem bem, até mais. Tchau, tchau.